E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, a história de hoje é muito bacana. Acho que ela foi diferente de todas aqui que eu já postei, eu ainda não tenho nenhuma parecida com ela aqui no canal. E eu vi essa história rolando o Instagram. Eu vi o começo dela, aí eu lembrei, gente, que eu tenho essa história já arrumadinha aqui, bonitinha, com o nosso amigo ChatGPT. Eu acredito que alguns de vocês também possam ter visto o começo, eu não sei se outro canal já postou, porque eu não acompanho os outros canais. Eu não tenho tempo, galera, de acompanhar os outros canais. Eu tenho 3 para administrar. Aí, entre administrar, eu tenho que ficar editando história, fazendo vídeo, cuidando de criança, cuidando de casa, fazendo comida. Tirando que a metade desse fardo de fazer as coisas em casa, metade não, acho que 80% quem faz é o meu esposo. Eu só faço a comida aqui e lá. Voltando ao assunto, porque eu já mudei de assunto. Não se esqueçam de curtir, tá? De comentar, de ipar. Pra quem não sabe, ipar assim, você curte, depois que você ipar, vai aparecer a opção ipar. Eu acho que vocês estão percebendo que quando eu tô me lembrando, eu tô colocando os minutos da introdução aqui na tela. Aí fica os minutinhos de tanto que vai ter a introdução, tá? Isso quando eu lembro, tá, gente? Depois, se eu parar de fazer, por favor, não fiquem com raiva ou sentidos, porque a minha memória, ela não é muito boa. Quer dizer, ela já foi muito bom um dia. Minha memória tá um cocô de galinha. Um beijo. Um beijo grande no coração, que Deus abençoe todos vocês, que na sua casa nunca falte o alimento, que na sua geladeira nunca falte a comida e que vocês tenham tudo o que é necessário para ser feliz. Tchau! Naquela manhã, Caleb Moretti e eu acabávamos de nos casar na prefeitura de Nova York. Naquela tarde, ele me levou de volta ao mesmo prédio e assinou os papéis da anulação. Fiquei no corredor frio e branco, segurando os 2 documentos recém-carimbados. Ao meu redor, alguns jovens Moretti caíram na risada. Caleb, só porque a Lydia fez uma piada, você realmente se casou com a herdeira Grayson e a jogou fora no mesmo dia. Olhe para o rosto dela. Ela ficou branca. Ela está mesmo prestes a chorar? Caleb nem olhou para mim. Ele simplesmente puxou Lydia Thorne para seus braços. A voz dele era tão suave que parecia a de uma pessoa diferente. Pronto. Os papéis do casamento e os papéis da anulação já estão prontos. Você vai sorrir para mim agora? Ele costumava me incentivar assim também. Se eu derramasse sequer uma lágrima, ele entrava em pânico, pegava minha mão e dizia que eu importava mais para ele do que todos em Nova York. Lydia finalmente sorriu. Seu rosto frio e bonito suavizou num sorriso que só um vencedor teria. O que eles pensavam que eu era? Um brinquedo? Queria correr e exigir uma resposta, mas meus 3 irmãos me seguraram com força. Victor Grayson, meu irmão mais velho, administrava a maior parte dos negócios da família para nosso pai. Ele franziu a testa e baixou a voz. Só Caleb consegue fazer Lydia sorrir. Ivy, não envergonhe os Graysons na frente dos Moretti. Quando éramos pequenos, alguém em um banquete riu e disse que eu não parecia uma criança Grayson. Victor expulsou aquela pessoa na hora. Agora, ele tinha medo de eu envergonhá-lo. Ele nem se deu ao trabalho de perguntar se eu estava magoada. Leon Grayson, meu segundo irmão, circulava nos círculos de Hollywood. Em público, era uma estrela e produtor. Em particular, cuidava das conexões da família. Mas agora, ele me empurrou contra a parede, os olhos cheios de impaciência. A Lydia teve uma vida difícil. Você cresceu com tudo. Por que você tem que brigar com ela por causa de um homem? No passado, Leon deixava uma luz acesa para mim mesmo quando filmava cenas noturnas. Dizia que irmã nenhuma deveria engolir nem a menor mágoa. Agora, ele me empurrava contra a parede, com medo de que Lydia franzisse a testa. Nolan Grayson, meu terceiro irmão, era médico. Ele administrava o centro médico particular da família e conhecia a medicina melhor do que ninguém. Ele me olhou com uma expressão sombria. Caleb deveria ter escolhido Lydia há muito tempo. Ivy, pare de se agarrar a eles. Nolan uma vez ficou acordado a noite toda só para ajustar meu remédio para a febre. Agora, ele me olhava como se eu fosse um problema que não deveria existir. Eles me forçaram a entrar em um sedã preto, sem me deixar atrapalhar a chamada felicidade de Lydia e Caleb. No momento em que a porta do carro se fechou, o sistema que estava fora de serviço há anos finalmente voltou. Anfitriã, missão principal concluída detectada. Você deseja voltar imediatamente ao seu mundo original? Sentei no banco de trás e olhei para as ruas cinzentas de Nova York. Quase ri alto. Esse programa miserável em que estive presa por 15 anos finalmente acabou. A partir de agora, eu não entraria mais na brincadeira com o amor, ódio e drama dessas pessoas. Detectado. As pontuações de afeto dos 3 irmãos Grayson e do protagonista masculino, Caleb, chegaram a 95. Registro de casamento com o protagonista masculino concluído. Parabéns, anfitriã. Você completou a missão principal. Assim que o corpo atual da anfitriã morrer, você pode retornar ao seu mundo original e receber uma recompensa de 100 milhões e curar seu câncer ósseo em estágio avançado.
Engoli a alegria selvagem que quase explodiu do meu peito. Finalmente podia ir para casa. Victor e Nolan ficaram na prefeitura para ajudar Lydia a lidar com seu chamado choque. Leon foi encarregado de me arrastar de volta para a propriedade Grayson. Olhei inconscientemente para Leon ao meu lado. Desde o momento em que entrou no carro, seu rosto ficou frio e relutante. Só quando Lydia enviou uma mensagem é que um pequeno sorriso finalmente apareceu. Ele também sorria assim quando recebia minhas mensagens. Mais tarde, aquele sorriso passou a ser apenas de Lydia. Quando percebeu que eu estava olhando, franziu a testa. O quê? Ainda não desistiu? Quer voltar e estragar as coisas para o Caleb e a Lydia? Lydia ainda é jovem. Ela já sofreu bastante crescendo nas favelas. Por que você não pode simplesmente deixá-la em paz? Enfiei os dedos na palma da mão e sorri para mim mesma. Se estivéssemos falando de idade, eu era um ano mais nova que Lydia. Talvez eu estivesse horrível demais, porque Leon suspirou de repente. Volte e peça desculpas para a Lydia. Pare de agir assim. Ele estendeu a mão, querendo acariciar minha cabeça. Quando eu não conseguia dormir antes, ele frequentemente me confortava assim. Naquela época, ele sentava ao lado da minha cama e me contava histórias engraçadas do set até ficar com sono demais para manter os olhos abertos. Agora, quando ele me procurava, parecia que estava me passando um velho hábito como caridade. Dessa vez, evitei gentilmente a mão dele e apenas perguntei: por que eu sou quem está pedindo desculpas? O que exatamente eu fiz de errado? A mão de Leon congelou no ar. Ele rapidamente ficou impaciente. Ivy Grayson, não seja tão ingrata. Fechei os olhos. Mesmo que todos esses anos tivessem começado por causa da missão, eu realmente os tratei como família. A negligência e o favoritismo deles já me machucaram tanto que eu não conseguia dormir à noite. Mas agora, tudo isso tinha acabado. Leon ainda falava. Quando Lydia ganhar o Ivy League Physics Invitational, você vai com a gente e vai pedir desculpas a ela. Se ela estiver disposta a te perdoar, tudo isso vai acabar. Não respondi. Na minha cabeça, verifiquei com o sistema. Enquanto esse corpo morrer, posso voltar, certo? Sim. Soltei um suspiro devagar e olhei pela janela. A estrada passava próxima ao rio Hudson. Não havia pedestres por perto, e os carros atrás de nós estavam ainda bem longe. Depois de garantir que não machucaria mais ninguém, apertei a trava da porta. Sob o olhar apavorado de Leon, puxei a porta para abrir. Ivy, o que você está fazendo? Eu o ignorei. No momento em que o vento entrou, pulei sem hesitar. O vento frio cortava meu rosto, e a leveza me engolia. Fechei os olhos sem medo. Havia apenas um tipo estranho de alívio. Eu finalmente seria livre. Mas no segundo seguinte, alguém me agarrou com força pela cintura. Leon se jogou para fora do carro e me protegeu nos braços. Nós dois rolamos para os arbustos ao lado da estrada. Galhos arranhavam seu rosto e seus braços. O sangue rapidamente encharcou sua camisa. Mas eu estava completamente ilesa. Olhei para cima e encontrei seus olhos aterrorizados e vermelhos. Minha voz permaneceu calma. Solta. Leon olhou para meu rosto indiferente e rugiu. Eu só te repreendi um pouco. Você pulou de um carro por isso? Nós realmente te mimamos demais. Você fez isso para nos fazer prestar atenção em você de novo, não foi? Quando eu era pequena, se eu caísse sequer uma vez, Leon ligava para todos os médicos da casa. Agora que eu realmente queria morrer, ele só achava que eu estava tentando chamar atenção. Não expliquei. Afastei a mão dele, levantei e olhei ao redor. Logo vi um SUV preto vindo em alta velocidade em nossa direção. Levantei a mão e apontei para ele. Eu mesma estou fazendo isso. Certifique-se de pagar o motorista pelos danos. Então corri direto para o SUV. Ivy! O grito de Leon quebrou o silêncio. Corri em direção à morte com esperança no peito. Mesmo que eu tivesse que enfrentar minha doença depois de voltar ao meu mundo original, eu preferia voltar e morrer no meu próprio mundo do que ficar aqui mais um segundo. Um chiado agudo de freio soou. De alguma forma, o SUV parou bem a tempo. Cambaleei alguns passos para trás e caí novamente nos braços de Leon. Você é louca! Ivy! Você está louca! Com os olhos vermelhos, ele tremia enquanto examinava meu rosto, ombros e braços. Te acertou? Onde dói? Diga alguma coisa. Eu tinha falhado de novo. A decepção encheu meu peito. Baixei os olhos. Meu olhar caiu sobre a perna dele. A calça estava encharcada de sangue e ainda pingava. Se isso tivesse acontecido no passado, provavelmente eu teria chorado até não conseguir falar. Mas agora, só desviei o olhar. Preciso da sua permissão para morrer agora? Leon congelou no lugar. Passei por ele e fui até o motorista, que gritava palavrões. Meu tom foi muito calmo. Vou mandar alguém pagar pelos danos depois. Leon cerrou os punhos. Os cantos dos olhos estavam vermelhos. Quando vi a expressão dele, de repente percebi algo e acrescentei. Não se preocupe. Não vou usar o dinheiro da família Grayson. Vou usar o meu. Ivy! Ele finalmente não aguentou e me interrompeu. Mas de alguma forma, eu realmente vi um traço de mágoa no rosto dele. Você é a única filha biológica da família Grayson. Mesmo que a gente te entregue tudo da propriedade Grayson, eu nem franziria a testa. Achei aquilo ridículo. Sério? Seu corpo tremia, como se finalmente se lembrasse. Aos olhos dos de fora, Lydia agora era senhor ou senhorita Grayson. E eu, a verdadeira Grayson de sangue, era apenas uma mulher louca, com reputação arruinada, que sempre brigava com a filha adotiva por atenção. Eu ri alto, mas as lágrimas ainda caíam. Leon e eu já fomos inseparáveis. Mesmo quando ele ia para sets de filmagem como estrela de cinema, ele me levava junto. Ele dizia que só se sentia à vontade quando eu estava por perto, mas depois, tudo o que ele fazia era me mandar embora com uma expressão fria.
Deixa a Lydia fazer o que quiser em tudo. Israel, Reddit. Leon me arrastou de volta para o carro. Depois que a porta se fechou, ele abaixou a cabeça. Sua voz estava rouca. Depois que Lydia ganhar o prêmio, vamos anunciar que você é a verdadeira filha dos Grayson. Tudo antes disso foi só um mal-entendido. Não perdi meu tempo. Virei a cabeça para a janela. As cenas da rua deslizavam do lado de fora. Antes de ser enviada a este mundo, eu era órfã. Durante um exame físico, fui diagnosticada com câncer ósseo em estágio avançado. Deitei em uma cama de hospital e desmaiei de tanta dor. Quando abri os olhos novamente, o sistema me havia enviado para este mundo. Eu me tornei uma criança de 6 anos da família Grayson. A voz na minha mente me disse: aumente as pontuações de afeto dos 3 irmãos Grayson e do protagonista masculino, Caleb, para 80. Registre seu casamento com Caleb. Então você poderá receber uma recompensa de 100 milhões e retornar ao seu mundo original. Depois disso, houve apenas uma explosão. Eu quase pensei que tudo fosse uma alucinação. Mas eu realmente sobrevivi. Eu tinha um corpo saudável. Eu já tinha recebido o amor verdadeiro dos meus irmãos e de Caleb. Como órfã, eu sempre fui gananciosa por esse tipo de amor. Eu até tinha pensado em desistir da missão e ficar aqui, até que Lydia apareceu. Ela foi recolhida nas ruas pelos meus irmãos. Depois que ela foi trazida para casa, toda a ternura passou a ser só dela. Passei de mimada, para irritada, para chorosa, para em ruínas. No fim, tudo o que recebi foi uma frase. Para de fazer cena. Olha no que você se tornou. O carro parou em frente aos portões de ferro da propriedade Grayson. Afastei a mão de Leon e saí. Ele me chamou, atônito. Ivy, estou ferido. Eu me machuquei por sua causa. Virei-me sem nenhuma expressão. Se você está ferido, vá ao médico da família. Por que está me contando? Quando empurrei a porta principal da propriedade Grayson, a primeira coisa que vi foi Lydia no hall da lareira, cercada como uma princesa. Victor parecia sombrio. Ele levantou a mão e deu um soco forte no ombro de Caleb. Lydia não conseguiu comer nem dormir por sua causa. Caleb, como exatamente você tem cuidado dela? Lydia rapidamente o segurou. Victor, agora estou realmente bem. Fiquei na porta e assisti silenciosamente ao momento doce deles em família. A voz do sistema de repente soou na minha mente. Anfitriã, suas flutuações emocionais diminuíram. Então, anfitriã, você está muito triste agora? Essa única pergunta quase me fez desabar. Limpei rapidamente a umidade dos olhos. Leon tinha acabado de chegar ao meu lado quando Lydia gritou e correu até mim. Leon, por que você está tão ferido? Você... Ela não terminou. Dei um passo à frente e dei um tapa forte no rosto dela. O som agudo ecoou pelo quarto. Lydia cobriu metade do rosto inchado e me encarou incrédula. Quase ao mesmo tempo, um tapa pesado caiu no meu rosto e me derrubou no chão. Victor apontou para mim, o rosto cheio de raiva. Ivy Grayson, nós realmente te mimamos demais. Peça desculpas para a Lydia. Fiquei deitada no chão, toda bagunçada, e cuspi sangue da boca. Desculpas? Me casei esta manhã e anulei no mesmo dia. Virei uma piada na alta sociedade de Nova York, e nem posso dar um tapa na outra mulher. Victor ficou ainda mais irritado. Sua voz subiu. Que tipo de loucura é essa? Lydia e Caleb deveriam estar juntos. Você é quem forçou sua entrada. Como eu tenho uma irmã tão sem vergonha? Eu ri. Sem vergonha? Caleb era meu noivo. Desde crianças, o noivado entre nossas famílias sempre foi entre ele e eu. Agora fui eu quem forcei minha entrada? Caleb me olhou friamente. Nosso noivado deveria ter sido cancelado há muito tempo. A família Moretti não aceita uma mulher com reputação arruinada. Antes, ele ficava na minha frente com uma expressão fria se alguém sequer olhasse para mim. Agora, era ele quem me empurrava para virar a piada de Nova York. Casados de manhã, divorciados à noite. Que piada. Nolan deu um passo à frente e me levantou do chão. Ivy, peça desculpas. Eu não disse nada. Meu olhar percorreu as pessoas à minha frente. Victor estava frio. Nolan estava enojado. Caleb parecia querer que eu desaparecesse naquele momento. Leon franziu a testa. Seus lábios se moveram, mas no fim não disse nada. No passado, sempre que eu era prejudicada, ele era o primeiro a me defender. Agora, ele ficou na multidão e nem conseguiu me dar uma única frase. Exatamente como um ano atrás. Lydia continuava entrando e saindo dos sets de filmagem de Leon e era fotografada pela mídia. Para protegê-la, Leon admitiu em uma entrevista pública que ela era a senhorita Grayson. E eu, a verdadeira filha de sangue dos Grayson, me tornei a garota de algum rico sustentado e uma pequena patética. O cansaço me invadiu. Eu nem tinha mais energia para discutir. Sacudi a mão de Nolan, corri para o salão da lareira e peguei uma faca de frutas da mesa. Leon correu em minha direção apavorado, mas Lydia agarrou seu braço com força. Ivy, o que você está fazendo? Olhei para Lydia e sorri. Estou pedindo desculpas. Não olhei mais para Victor, Nolan e Caleb, que me encaravam como se eu fosse uma ameaça. Levantei a mão e cravei a faca no meu peito. Gritos irromperam um após o outro. Sorri entre as lágrimas. Então vou pagar com minha vida. Isso é suficiente? Vocês estão felizes agora? Israel Reddit. Sangue quente saiu rapidamente. A perda de sangue fazia o mundo girar sob meus pés. À medida que minha visão escurecia, finalmente vi medo nos rostos daqueles homens. Leon correu até mim, rugindo como um louco. Chamem os médicos! Tragam todo mundo do centro médico particular aqui! Quando abri os olhos novamente, senti o forte cheiro de desinfetante. O branco infinito à minha frente fazia meu coração disparar. Será que eu tinha conseguido? Será que eu tinha voltado?
Mas no segundo seguinte, virei a cabeça e encontrei os olhos vermelhos de Victor. Fechei os olhos, irritada. Pela primeira vez, a voz dele só me incomodou. Ivy, quem te ensinou a fazer uma cena dessa só para chamar atenção? Fiquei ainda mais irritada. Algo debaixo do meu travesseiro estava me cutucando. Alcancei por baixo e puxei um velho medalhão de Santa Maria. Quando eu tinha 12 anos, tive uma febre alta por uma semana que não passava. O centro médico privado emitiu 3 notificações de condição crítica. Nolan havia subido os 1000 degraus de pedra atrás da capela de Santa Maria de joelhos para orar e conseguir um medalhão abençoado para mim. Naquele dia, ele me abraçou e disse que, enquanto estivesse vivo, nunca me deixaria sozinha. Mais tarde, Lydia se machucou, e Nolan tirou o medalhão e o entregou para ela. Agora, ele havia voltado para minha mão. Tudo o que senti foi nojo. Levantei a mão e o joguei fora. Nolan, por acaso, empurrou a porta, e viu o medalhão cair no chão. Ele levantou a cabeça e me encarou. Ivy, você simplesmente jogou fora? Franzi a testa. Minha voz estava calma. Está sujo. Eu não quero mais. Isso é um problema? O peito de Nolan arfava. Seus olhos estavam cheios de dor e fúria. De repente, ele pisou no medalhão e o esfregou sob o sapato. Depois zombou. Ivy Grayson, nós te mimamos até você ficar sem coração. Não é à toa que Caleb prefere escolher Lydia do que você. Você... Nolan! Victor o interrompeu, em tom mais frio. Os olhos de Nolan estavam vermelhos. Ele me olhou profundamente, como se quisesse encontrar ao menos um traço de tristeza ou arrependimento no meu rosto. Mas tudo o que viu foi uma calma total. Ele tremia de raiva. Este medalhão pertence a Lydia. Ele só foi emprestado para te manter viva. Que direito você tinha de jogá-lo fora? Eu disse calmamente. Eu vou pagar outro então. Minha calma o enfurecia completamente. Ele apontou para mim e gritou. Então vá para a capela agora mesmo e compre um novo para ela. 1000 degraus de pedra. Se perder um, não conta. Victor quis impedi-lo, mas Nolan o silenciou com um olhar. Claramente, ele também achava que essa era uma boa oportunidade para me ensinar a me comportar. Meu ferimento não era profundo o suficiente para me matar. Eles tinham certeza de que eu só estava encenando para chamar atenção. No passado, se eu tossisse uma vez, eles se juntavam nervosamente ao meu redor. Agora meu peito ainda doía, mas tudo o que queriam era que eu aprendesse a lição. Saí da cama sem hesitar e fui direto para a capela de Santa Maria, fora da cidade. Quando cheguei, o céu começou a chover de repente. Os 1000 degraus de pedra estavam escorregadios e congelantes na chuva. Ajoelhei-me sem hesitar. Será que ele realmente achava tão impressionante subir 1000 degraus de joelhos? Eu também conseguiria. A ferida no meu peito se abriu com a chuva. Uma dor aguda se espalhou por todo o meu corpo, mas eu agi como se não pudesse sentir. Repetidas vezes, eu dizia a mim mesma que essa seria a última vez. Eu trataria isso como uma recompensa pelo cuidado que ele um dia me deu. Eu não sabia quanto tempo fiquei de joelhos. Quando cheguei ao topo, finalmente consegui um novo medalhão de Santa Maria na capela. Meu corpo inteiro estava encharcado, e minha cabeça começava a arder de febre. Quando empurrei a porta da propriedade Grayson, uma celebração animada acontecia lá dentro. Lydia estava cercada por todos, segurando o troféu do Ivy League Physics Invitational e sorrindo radiante. Minha aparição quebrou instantaneamente a cena alegre. Victor foi o primeiro a franzir a testa e me repreender. Ivy, olha para você. Você ainda tem um pingo de dignidade como uma senhora Grayson? Todos os olhos se voltaram para mim. Desprezo, impaciência, nojo, tudo estava lá. Tudo, menos preocupação. Esse já foi o lar para o qual eu mais queria voltar. Mas naquele momento, parada na porta, me senti uma estranha que havia entrado na festa de outra pessoa. Ignorei aqueles olhares e fui direto até Lydia. Coloquei o medalhão na mão dela. Lydia se afastou como se tivesse sido assustada, mas um lampejo de orgulho passou por seus olhos. Ivy, por favor, não seja assim. Nunca te culpei. Eu nem me dei ao trabalho de ouvi-la. Virei e fui embora. Atrás de mim vieram Victor e as broncas de Nolan. Fingi que não ouvi nada. Fui direto para o meu quarto na ala oeste e tranquei a porta atrás de mim. Então tirei a lâmina que havia preparado há muito tempo da gaveta. Senti uma paz que nunca tinha sentido antes. As batidas de Leon vieram do lado de fora da porta. Ivy, abra a porta. É Leon. Preciso falar com você. Eu mal estava consciente e sem forças para responder. A voz impaciente de Nolan soou. Deixem-na. Ela provavelmente está fazendo outra birra e fingindo ser digna de pena. Vocês todos mimaram ela até que ela ficou assim. No passado, se eu esquecia de me cobrir com um cobertor à noite, ele ficava ao meu lado até o amanhecer. Agora, com apenas uma porta entre nós, ele não aguentava nem mais um segundo esperando. Leon não insistiu no fim. Seus passos se afastaram lentamente. Finalmente fechei os olhos como desejei. Minha alma flutuou levemente para cima. Mas, assim que flutuou pela metade do ar, a porta foi arrombada. Victor entrou correndo com o rosto pálido, seguido por Leon e Nolan. Ivy, o que você... Sua voz parou abruptamente. O chão coberto de vermelho encheu seus olhos. Minha alma pairava no ar. Vi claramente todos na porta congelarem na hora. Leon cambaleou até mim e pressionou suas mãos trêmulas com força contra o ferimento no meu pulso. Seu rosto estava assustadoramente pálido. Sua voz soava como se tivesse sido espremida da garganta. Ivy, não me assuste. Chamem o médico. Rápido! A ferida em sua perna se abriu novamente com seus movimentos frenéticos, mas ele não percebeu. Ele apenas olhava para Victor com desespero. Victor finalmente voltou a si e rugiu para os homens do lado de fora. Tragam o médico aqui! Agora! O médico entrou cambaleando.
Gaze grossa envolvia meu pulso, mas o sangue ainda vazava repetidas vezes. O médico estava coberto de suor. Ele tocou o lado do meu pescoço e então congelou, incapaz de falar. Senhor, a senhorita. Grayson já está... Os olhos de Victor estavam escarlates. Cala a boca! Preparem o carro! Levem-na para o centro médico particular. Nolan ficou completamente imóvel. Ele encarava o vermelho intenso no meu pulso. Então suas pernas cederam, e ele caiu de joelhos. Ele continuava murmurando. Ela não estava fingindo. Ivy não estava fingindo. Ela realmente queria nos deixar. Caleb entrou por último. Sua expressão normalmente fria se quebrou no momento em que viu a sala. Ele mesmo uma vez colocou um anel de noivado no meu dedo e disse que não suportava me ver chorar nem uma única vez. Mas só depois que eu morri, ele finalmente quis realmente olhar para mim. O pânico passou pelos olhos de Lydia. Um segundo depois, ela entrou correndo com lágrimas nos olhos. Ivy, como isso pôde acontecer? A culpa é toda minha. Se eu tivesse explicado as coisas antes, então... Antes que pudesse terminar, Nolan a agarrou pelo pescoço de repente. Lydia Thorne! Nolan rugiu como uma fera. Você disse que se fizéssemos o que você disse, te favorecêssemos e ignorássemos a Ivy, ela falharia na missão. Então, o sistema desistiria dela e a deixaria ficar. Por que ela está morta? Você fez isso com ela? O rosto de Lydia ficou vermelho imediatamente. Ela chutava as pernas, sem conseguir respirar. A sala estava cheia de choros, gritos e caos. Não me preocupei em pensar no significado das palavras de Nolan. Eu só me sentia irritada. Eu finalmente tinha morrido. Por que ainda não conseguia sair? Israel Reddit. Quando voltasse, definitivamente iria registrar uma reclamação contra esse sistema inútil. Assim que pensei nisso, o alerta familiar do sistema finalmente soou. Missão principal concluída. A recompensa foi depositada na conta designada da anfitriã. O corpo atual da anfitriã morreu. O canal de retorno será aberto em breve. Suspirei aliviada. Finalmente eu não precisava mais ficar aqui observando essas pessoas. Detectado. As pontuações de afeto dos 3 irmãos Grayson chegaram a 100%. Detectado. A pontuação de afeto do protagonista masculino, Caleb, chegou a 100%. Missão oculta concluída. Parabéns, anfitriã. Depois de retornar ao seu próprio mundo, você receberá um corpo ainda mais saudável. Eu congelei. Então a alegria quase rasgou minha alma. No segundo seguinte, tudo diante dos meus olhos ficou preto. Uma força arrancou minha alma. Os sons caóticos nos meus ouvidos ficavam cada vez mais distantes. Antes de partir, falei com a bagunça de pessoas abaixo de mim com total sinceridade. Obrigado. Vamos nunca mais nos ver. Quando abri os olhos novamente, estava deitada em uma cama de hospital familiar. A luz do sol derramava-se sobre o cobertor. Estava tão quente que eu quis chorar. A porta da ala se abriu de repente. Vários médicos entraram correndo com expressões estranhas. Senhorita Ivy, sentimos muito. Parece que houve um erro de máquina no diagnóstico anterior. Seus novos resultados mostram que você não tem câncer. Parabéns. A calma que eu vinha forçando finalmente desmoronou. Cobri o rosto e desabei em lágrimas. Os médicos ficaram surpresos, mas eu não conseguia mais me importar. Eu não tinha câncer. Eu não precisava morrer. Eu finalmente tinha escapado daquele mundo onde todos me odiavam. Eu tinha uma vida totalmente nova, e tive a chance de recomeçar. Não sei por quanto tempo chorei antes de finalmente parar. Minha voz estava rouca e sufocada. Obrigado. Isso realmente é uma boa notícia. Os médicos me fizeram fazer muitos mais exames. Só depois que confirmaram que eu estava bem, eu saí do hospital. O primeiro lugar para onde fui foi o banco. Quando vi a longa sequência de números na minha conta, finalmente soltei um suspiro lento. A voz do sistema soou novamente. Apresentadora, vou embora em breve. Existem algumas verdades. Você ainda quer conhecê-las? Esfreguei o cartão bancário entre os dedos e não respondi de imediato. Esse sistema pouco confiável me jogou em outro mundo e depois desapareceu por 15 anos. Mas no fim, isso me deu uma segunda vida. Depois de pensar por um momento, assenti. A heroína original, Ivy Grayson, que compartilhava seu nome, morreu em um acidente quando tinha 6 anos. Após sua morte, o núcleo daquele mundo começou a desmoronar. Para evitar que o mundo inteiro desmoronasse, só podíamos buscar em mundos paralelos uma pessoa adequada para substituir a heroína. Você compartilhou o nome dela. Tinha uma doença terminal. Estava perto da morte. Era a candidata mais adequada. Por algum motivo, a voz mecânica do sistema carregava um tom de culpa. Desculpe. Prevenir o colapso mundial é nossa missão. Parei por um momento. Então aceitei isso com mais facilidade do que esperava. Tudo bem. Pelo menos eu recebi minha vida e a recompensa. O sistema pareceu aliviado. Em seguida, sua voz carregou um pouco mais de tensão. Quanto a Lydia Thorne, ela não é uma pessoa comum. Ela é outra anfitriã de missão. Sua missão era drenar a energia de destino de pessoas importantes naquele mundo. Logo depois que te enviei para lá, antes que eu pudesse explicar tudo, o sistema dela plantou um vírus em mim e me forçou a entrar em dormência. Baixei os olhos. Quando pensei naqueles anos novamente, tudo parecia borrado, como se tivesse acontecido em outra vida. Claro que fiquei apavorada quando fui enviada para um mundo estranho. Mas nesses anos, o amor dos meus irmãos e a gentileza de Caleb realmente acalmaram meu medo aos poucos. Uma dor surda ainda puxava meu peito. A felicidade naquela época não era falsa, mas a dor que veio depois também era real. E porque essa felicidade era real, toda vez que eu era abandonada depois doía ainda mais. O sistema continuou. Antes de entrar em dormência, interferi uma última vez e te enviei para aquele mundo quando você tinha 6 anos.
Quando Lydia encontrou todos vocês, você já tinha passado mais de 10 anos com eles. O vínculo era muito profundo. Mesmo depois de Lydia dizer que você era uma anfitriã de missão, eles não se importaram nem um pouco. Suspirei. Meu humor estava estranhamente calmo. Não importava o quão profundo fosse o vínculo, no final eles não escolheram ela? O sistema também suspirou. Não, anfitriã. Quando Lydia percebeu que isso não funcionava, inventou uma mentira. Ela disse que assim que completassem a missão, eu as tiraria daquele mundo. Então ela os convenceu a agir com ela. Disse para ignorarem você, te entenderem mal e te machucarem de propósito. Assim, eu pensaria que você não conseguiria completar a missão. Então eu desistiria de você, e você ficaria ao lado deles para sempre. A verdade finalmente ficou clara. Mas eu não senti nada. Todos aqueles dias de frieza, humilhação e dor vieram do que chamavam de amor. Era tão absurdo que quase ri. A voz do sistema suavizou. Anfitriã, eu sei que você sofreu muito. Agora todos sabem a verdade. Eles vivem com arrependimento todos os dias. Se precisar, antes de eu ir, posso abrir o canal mais uma vez e permitir que eles peçam desculpas diretamente a você. Olhei pela janela para as pessoas que passavam. Fiquei em silêncio por muito tempo. Eles se arrependeram. E daí? Não precisa. Falei baixinho, mas com firmeza. Não importa qual fosse o propósito deles, essas feridas já estão gravadas em mim. Nenhum pedido de desculpas pode mudar isso. O sistema não insistiu. Certo, anfitriã. Então desejo paz, alegria e ausência de dor ou doença pelo resto da sua vida. Adeus. Voltei para o orfanato onde cresci. Após a morte da irmã Marta, a diretora do orfanato, o local foi fechado por falta de dinheiro. O velho prédio já havia perdido sua antiga vivacidade. Musgo cobria as paredes, e o portão de ferro estava enferrujado. Fiquei do lado de fora do portão, com os olhos ardendo. Quando eu era muito jovem, alguém me abandonou ali. A irmã Marta foi quem me acolheu e me criou. Por muito tempo, ela foi o único calor na minha vida. Mas antes que eu pudesse retribuir, ela morreu de doença. Ela sempre dizia: Ivy, mantenha um pouco de luz no seu coração. Lembrei dessas palavras por muitos anos. Agora que eu tinha condições, claro que precisava proteger o calor que ela deixou. Passei 3 meses reformando o orfanato. Renomeei para Lar do Sol. Pouco a pouco, acolhi muitas crianças. Olhando para seus olhos tímidos, porém esperançosos, senti como se estivesse vendo meu eu mais jovem. Uma nova floricultura abriu ao lado. O dono era Ethan Walker, um homem de olhos gentis. Ele frequentemente trazia flores frescas e bem cuidadas. Nunca me incomodava. Apenas me ajudava discretamente a cuidar das crianças. Ele lembrava que eu não gostava de aromas florais fortes, então sempre trazia flores de cheiro leve e limpo. Sempre que eu falava da irmã Marta, ele ouvia em silêncio e depois dizia baixinho: Ela deve estar muito orgulhosa de você. Israel Reddit. Nessa vida tranquila e gentil, nosso relacionamento foi se aquecendo aos poucos. Achei que esses dias durariam para sempre. Até que numa tarde, a voz apavorada do sistema soou na minha mente. Anfitriã, por favor, salve esse mundo. Minhas mãos pararam. Não tenho mais nada a ver com esse mundo. O sistema parecia extremamente ansioso. Eu sei que você não quer voltar, mas esse mundo está prestes a desmoronar completamente. A versão de você naquele mundo nunca morreu de verdade. Eles enviaram seu corpo para o centro médico privado da família Moretti e o mantiveram vivo em máquinas. Eles também construíram um laboratório, retiraram o sistema da Lydia e tentam todos os dias descobrir como te acordar. Agora eles até começaram a acreditar em rituais absurdos. Todos os dias, cortam os próprios pulsos e sangram também, tentando manter aquele corpo vivo. A ordem do mundo inteiro já está se desmoronando. Fiquei em silêncio por muito tempo. Eu não esperava que eles ficassem tão obsessivos. No fim, suspirei. Vou voltar, mas não porque sinto falta deles. Eu só não quero ver um mundo inteiro desmoronar por minha causa. Assim que terminei de falar, a sensação familiar de puxão percorreu meu corpo. O mundo diante dos meus olhos ficou frio e completamente branco. Fui enviada diretamente para fora da ala de UTI do centro médico particular da família Moretti. O corredor estava tomado pelo cheiro de desinfetante e álcool. Isso revirou meu estômago. Atrás da porta de vidro jazia um corpo que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Era o corpo de Ivy Grayson. Seu rosto estava pálido como papel. Tubos cobriam seu corpo e o conectavam às máquinas de suporte de vida ao lado da cama. As linhas vacilantes no monitor eram a única prova de que ela ainda estava viva. O homem que guardava a cabeceira estava tão magro que parecia oco. Nolan Grayson. Ele costumava usar um jaleco branco impecável e me contava com delicadeza pequenos fatos sobre medicina. Mas agora seu cabelo estava bagunçado e grudado na testa. O jaleco branco pendia dele como se pertencesse a outra pessoa. Ele estava deitado ao lado da cama, uma mão segurando o pulso do corpo na cama. Os olhos vazios fixos no monitor. Empurrei a porta e entrei. Meus passos ecoaram no chão. Nolan ergueu a cabeça como se alguém tivesse acionado um interruptor. Ele abriu a boca, mas por muito tempo nenhum som saiu. Apenas um suspiro rouco escapou de sua garganta, como ar raspando um cano quebrado. Ivy. Ele falou com cuidado, a voz quase irreconhecível. É você? É mesmo você? Suspirei. Você perdeu muito peso. Lágrimas caíram de seus olhos de uma vez. Ele pegou cuidadosamente um doce da mesa e me entregou. Eu sei que você costumava adorar isso. Comprei todas as lojas de Nova York que vendiam isso. Experimente um pouco. Nolan costumava dizer que, enquanto eu sorrisse, o coração dele se acalmaria. Mas durante esses anos, com as mesmas mãos, ele me empurrou em direção a Lydia repetidas vezes. Peguei o doce e o coloquei de lado. É doce demais. Eu não gosto mais disso. A mão de Nolan congelou.
Suas lágrimas caíram ainda mais forte. Ignorei a dor dele e disse: chame Victor, Leon e Caleb. Tenho algo a dizer. Eles vieram rápido. Passos apressados ecoaram pelo corredor. Leon se apoiava em uma bengala. Uma das pernas estava claramente ferida. Seu rosto estava ainda mais pálido que o de Nolan, e seus olhos cheios de exaustão e desespero. O homem que antes brilhava diante das câmeras mal conseguia ficar de pé agora. Victor ainda usava uma camisa preta, mas a faixa no pulso, visível sob o punho, estava coberta de cicatrizes antigas e novas. Ele falou primeiro, a voz tremendo apesar de tentar esconder. Você voltou. Leon cambaleou até mim. Seus olhos estavam vermelhos. Ivy, me desculpe. Me bata, me odeie. Faça o que quiser. Só não vá embora de novo, tá bom? Eles estavam tão abalados que tentaram correr e segurar minha mão. Franzi a testa e dei um passo para trás. Não se aproximem mais. Passos urgentes soaram novamente no corredor. Era Caleb. Quase não o reconheci. O Caleb do passado fora o herdeiro mais deslumbrante da família Moretti. De terno preto, sempre calmo e arrogante, como se tivesse nascido para se destacar entre todos. Mas agora mais da metade do cabelo dele estava branco. Seus olhos guardavam uma obsessão próxima à loucura. Ele me encarou e se aproximou passo a passo. Ivy. Minha Ivy. Ele estendeu a mão para me abraçar. Virei o corpo e evitei. Sua mão congelou no ar. Seu rosto estava cheio de desespero. Sabemos que estávamos errados. Dê mais uma chance, por favor. Eu os encarei. Minha voz era fria. Só voltei porque este mundo está prestes a desabar. Não quero mais pessoas inocentes arrastadas para a obsessão de vocês. Antes que pudesse terminar, o som da máquina ao lado parou. Caleb não olhou para ela. Ele apenas me encarava, quase implorando. Ivy, nós nos arrependemos. Eu ri. Mas não foram vocês que me machucaram? Seus rostos ficaram brancos num instante. Desviei o olhar deles e disse em voz baixa. Sistema, desligue as máquinas de suporte de vida. Bip. Um longo tom ecoou pelo quarto silencioso. Aquele som destruiu a última fantasia deles. O monitor ao lado do corpo na cama ficou apagado. Victor se apoiou na parede, o corpo inteiro parecendo exausto. Leon caiu de joelhos, cobriu o rosto com força e chorou, os ombros tremendo. Nolan se jogou ao lado da cama como um homem que perdeu tudo, chamando meu nome de novo e de novo. Olhei para eles e disse calmamente. Ivy Grayson está morta. Se vocês continuarem forçando esse corpo a sobreviver, só vão destruir este mundo. Caleb, no entanto, permaneceu estranhamente silencioso. A obsessão em seus olhos ficou mais sombria. Não vou deixar você ir embora. Ele tirou um dispositivo do tamanho da palma da mão do bolso e apertou um botão. O sistema imediatamente disparou um alarme estridente. Aviso. Interferência de energia desconhecida detectada. Sequência de retorno bloqueada. Caleb caminhou até mim, os olhos selvagens. Este é um bloqueador de energia que eu e o Nolan fizemos juntos. Nós o projetamos especificamente para impedir que o sistema te leve embora. Fiquei furiosa e dei um tapa forte no rosto dele. Você é louco, mas ele me puxou para um abraço forte. Eu sou louco. Eu perdi a cabeça no momento em que você morreu. Sua voz tremia de lágrimas. Ivy, não me deixe. Por favor. Eu não consigo viver sem você. Victor, Leon e Nolan não disseram nada, mas a mesma obsessão em seus olhos mostrava que pensavam da mesma forma. Em algum momento, lágrimas cobriram meu rosto. Limpei com força, e de repente, me acalmei. Sabe de uma coisa? Eu era órfã. Houve um tempo em que eu realmente pensei em ficar aqui para sempre. Mais do que a recompensa, mais do que qualquer coisa no meu mundo original, o que eu mais queria era o amor de vocês. Mas vocês quebraram esse amor com as próprias mãos. Depois pisaram no meu coração por tempo demais. No fim, até olhar para trás doía. Olhei para eles, cada um preso em uma dor insuportável. Mas agora eu tenho um novo lar. Tenho pessoas que realmente se importam comigo. Eu não vou mais ficar aqui. No pior cenário, eu morro de novo. Eu estava vivendo de tempo emprestado mesmo. Os braços de Caleb ao meu redor afrouxaram de repente. A obsessão em seus olhos lentamente se transformou em desespero. Eu vou te deixar ir. Ivy, eu vou te deixar ir. Ele me soltou. Então, de repente, ele se abaixou, pegou a faca no chão e a cravou no próprio peito sem hesitar. Caleb! Victor correu em sua direção, mas já era tarde demais. Caleb caiu no chão. Seus olhos permaneceram fixos em mim, cheios de apego desesperado. Eu te devia uma. Então vou pagar com minha vida. Ivy, não me odeie, tá? Virei a cabeça. As lágrimas ainda caíam, mas meu coração estava incomumente firme. Interferência de energia removida. A sequência de retorno começará em breve. A sensação familiar de puxão voltou. Antes de partir, ouvi Victor, Leon e Nolan sussurrarem. Desculpa. Suas vozes estavam cheias de arrependimento e desespero, mas não olhei para trás. Quando abri os olhos novamente, estava no quintal do Sunshine Home. Ethan estava empinando pipas com as crianças no jardim. O vento fazia as pipas coloridas subirem alto no céu. As crianças riam e corriam pela grama. A luz do sol caía sobre seus rostos, tão forte que quase doía. Quando Ethan me viu, imediatamente largou o carretel e caminhou rapidamente até mim. Para onde você foi? Estive te procurando em todo lugar. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Um calor encheu meu coração. Balancei a cabeça. Estou bem. Só fui resolver algo do passado. Ele não insistiu.
apenas colocou sua jaqueta suavemente sobre meus ombros. Você voltou, é isso que importa. Uma garotinha correu até mim com um desenho de giz de cera nos braços e me mostrou. Senhorita Ivy, olha. Eu desenhei nossa casa. No papel havia um pequeno prédio amarelo e acolhedor. Havia muitas crianças no quintal, e uma mulher mais alta ao lado delas. Ao lado, em letras tortas, estava escrito: Senhorita Ivy e nós. Me agachei e a puxei para meus braços. É lindo? Ela perguntou baixinho. Senhorita Ivy, você vai embora de novo? Olhei nos olhos dela e sorri suavemente. Não. Aquelas pessoas que eu já amei, por quem sofri e odiei. A partir desse momento, elas não tinham mais nada a ver comigo. Eu finalmente não era mais a missão de ninguém. Não era mais irmã de ninguém. Não era mais alguém que pudessem machucar e depois se arrepender tarde demais. Eu era Ivy. Só Ivy. E essa era a casa que eu escolhi com minhas próprias mãos. Fim. Que Deus te abençoe.